Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todo mundo. Vamos lá para mais uma semana. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Eliette. A todo mundo que está chegando, Bruna, boa noite. Boa noite, Marilúcia, Anderson, boa noite. Corina, sejam todos bem-vindos. Beta, Tatiana, boa noite. Fabiana, todo mundo, Solange, Mari. Pessoal, curte a live, é só clicar assim na tela várias vezes, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso, né? O TikTok entrega para mais pessoas e mais pessoas possam vir fazer o evangelho com a gente aqui hoje, para iniciarmos mais uma semana com as energias lá em cima. Não esqueçam de separar um copo com água para a gente poder tomar a nossa água fluidificada no final do evangelho. Esse é um processo muito importante, onde a espiritualidade deposita fluidos energéticos, né? É uma forma de materializar essa energia de cura energética, espiritual e muitas vezes física também. Então é um processo muito importante. Você pode também separar garrafa de água, jarra, se você quiser tomar no decorrer da semana. Você pode também separar água para alguém que mora com você, seus pets também, cachorrinho, gatinho, até suas plantas você pode separar também, tá? A água fluidificada não tem contraindicação, pode ser qualquer pessoa, qualquer ser vivo pode tomar a água fluidificada, tá bom? Então, não esqueçam. E outro recadinho, que às vezes eu esqueço, mas tem um pessoal aí que depois me lembra, né? Pessoal, é muito importante separar caneta e papel, tá bom? Por quê? Durante o evangelho, a gente vai conversar aqui, a gente vai fazer a leitura de hoje, já tá separadinho aqui, e a gente faz uma oração de vibração pedindo a presença dos nossos mentores, da espiritualidade amiga, e no decorrer do evangelho eles podem intuir a gente a pensamentos que a gente precisa, né, lembrar, ideias, né, e aí pode ser que a gente esqueça depois, então é muito importante você mesmo, às vezes você pode ter ideias, né, você pode lembrar de situações em que você precisa trabalhar na sua reforma íntima, lições que às vezes possam vir durante o momento do evangelho, que são lições importantes que você identifica, né, para a sua vida. Então é muito importante anotar, tá bom? Então separa uma folha, um caderno, seja o que for, né, uma folha e um papel para você anotar, tá bom? Então é muito importante. Então fica aí esses dois recadinhos antes da gente começar o nosso evangelho. Água fluidificada, então separem um copo com água e o caderninho, né, um papel e uma folha, e uma caneta. Como que vocês estão, pessoal? Como que passaram o final de semana? Como que vocês estão para essa semana? Vocês estão animados? Ou vocês estão meio assim, bora lá, né? Mais uma semana. Tem que estar animado, hein, gente? Eu espero que esse evangelho de hoje, animado, ó, a Patrícia falou que tá animada, é isso aí, Patrícia. Nem sempre a gente consegue, né? Mas eu espero que durante o evangelho hoje a gente possa renovar. A Tatiana falou também que tá animada. A gente possa dar aquele boom, né? Já estamos aqui em 230 pessoas. A Bruna falou que tá esperançosa. Que legal, Solange, animada. Isso aí, gente. Gente, por enquanto não travou, né? Pelo amor de Deus. Não travou a live ainda. Se travar, vocês me avisem, hein? Eu tô no Wi-Fi. Eu esqueci de passar pro 4G, mas vamos na fé. Se der uma travadinha, aí eu troco. É isso aí, gente. Mas bora lá, então. A gente já tá aqui há 4 minutinhos, papeando. Dei um tempinho aí pro pessoal chegar, mas já estamos já em 240 pessoas. Cadê os gatinhos? Hoje o Buzz não tá aqui não, gente. Hoje o Buzz tá lá e ficou lá pra baixo. Ele nem ficou aqui em volta, então já aproveitei pra ele não ficar. Mas ele não tá aqui hoje comigo, não. É isso aí, pessoal. Então, deixa eu já abrir aqui a nossa prece de abertura, pra gente já não enrolar muito hoje, a gente já começar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, sobre o tema de hoje. Da onde que me surgiu a ideia do tema de hoje, tá? Eles são umas gracinhas, né? Eu falei pra vocês, o Buzz, ele tem aquela carinha meio assim, mas ele é um amorzinho. Eu sou suspeita pra falar, eu sou apaixonada também.
deixa eu falar pra vocês de onde que surgiu a ideia do tema de hoje, né? Que eu quis conversar aqui com vocês. Eu já tinha começado a assistir um filme, eu não sei se eu falo o nome pra vocês, porque eu vou falar muito sobre o desenrolar da história. Então, assim, não sei se vocês às vezes quiserem assistir, vai ter spoiler. Então, não sei se eu falo o nome do filme, mas às vezes quem assistiu vai identificar. É um filme novo. Que aí eu já tinha colocado um pedaço pra assistir. Aí, assim, não foi aquele filme, assim, que, nossa, me prendeu. Ó, o pessoal tá falando pra falar. Eu sou uma pessoa que gente, eu zero ligo pra spoiler, viu? Eu, particularmente, eu não me importo com spoiler, mas eu sei que tem gente que, nossa, não gosta. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, mas vamos ver. O que acontece no filme? Eu comecei a assistir, é um filme com o Robert Pattinson e aquela moça lá que casou com a Homem-Aranha, esqueci o nome dela. Eu não ligo, não. E aí, esse filme chama O Drama. E aí, gente, o filme ele fala o seguinte, né? Eles são um casal, jovens, eles se conhecem ali numa cafeteria, né? E aí eles começam a se relacionar. E aí, no decorrer ali da história, ele descobre Zendaya, isso, ela mesma. O Robert Pattinson e a Zendaya. E aí ele descobre uma situação do passado dela. Da adolescência dela, mais especificamente lá da adolescência dela, quando ela tinha 15, 16 anos, que deixa ele bem chocado. E isso, todo o decorrer da história, o desenrolar da história, é através desse incômodo dele, o quanto isso mexe com ele, assim, ó, isso daí perturba. E eles já estavam noivos, gente. Já fazia acho que 2 anos que eles estavam no relacionamento, e aí eles ficaram noivos, eles já estavam pra casar. Só que aí ele descobre essa questão do passado dela. Comecei a assistir e parei. Foi a mesma coisa comigo. Eu comecei a assistir, eu assisti como se fosse sério. Eu comecei a assistir, depois parei, assisti mais um pedacinho. Aí eu acho que foi ontem, eu terminei. Acho não, foi ontem. Ontem eu terminei de assistir. E aí eu fiquei analisando assim, eu falei, caramba, gente, olha que coisa. Eu queria falar sobre isso. E aí o tema de hoje é exatamente esse. O seu passado não te define. Será, gente, que o nosso passado define? O nosso passado nos condena? Nós estamos condenados, será, a nossos erros do passado? Doeu, bateu, pega que é teu. Então, não, Patrícia, a intenção não é essa, tá? Hoje não é essa a intenção. Mas vai ser um pouquinho de puxão de orelha porque a gente tem a tendência, muitas vezes, a julgar o outro. Então, assim, nós vamos refletir esses dois lados, tá? A questão da pessoa que é julgada por um erro que ela já não é mais aquela pessoa. Ela já nem é mais aquela pessoa. Ela não tem os mesmos pensamentos, ela já não é mais daquele jeito. E tem o outro lado, daquela pessoa que julga, daquela pessoa que condena. E nós? Será que nós também não condenamos os outros? E aí, eu trouxe algumas questões, obviamente, né, de Jesus, né, muitas coisas pra gente refletir diante disso, tá? E eu achei muito interessante, porque eu vejo, gente, isso acontecer, tá? Eu vejo pessoas que se condenam, pessoas que permitem que os outros as condenem, e pessoas que condenam também os outros e não permitem que as pessoas mudem. As pessoas mudam, principalmente dentro da família, né, gente? Tem pessoas que conheceram a nossa versão antiga e aí nos coloca ali condenados a estarmos sempre presos àquela nossa versão do passado que já não existe mais. E poxa, a intenção de estarmos aqui não é evoluir? E aí as pessoas não permitem que a gente evolua, sabe? Pois é, olha aí, o pessoal falando assim, sinto isso na pele. Pois é, então assim, eu sei que tem pessoas que passam por isso, e aí eu achei muito legal. Quando eu vi assim o filme foi meio dificilzinho de assistir, mas a lição no final é muito interessante, sabe? E aí eu quis trazer, a família é um problema nessa questão aí. Mas a gente precisa aprender também a se perdoar e a se impor. Enfim, a gente vai conversar, a gente vai desenvolver bastante esse tema hoje. Eu espero que vocês gostem, eu espero que a gente possa sair daqui melhores, né? Diferentes de como chegamos aqui nessa segunda-feira, e a gente possa renovar nossas energias agora através dessa oração, da prece de abertura que vamos fazer. O filme chama O Drama. O Drama chama o filme. É o Robert Pattinson e a Zendaya.
É interessante, gente. Se vocês tiverem paciência, assistam. É um filme meio diferente, assim, a pegada, assim, dele. O ritmo do filme, minha mãe até parou lá um pouquinho, ela falou assim, nossa, você assiste umas coisas meio perturbadoras? Porque é um filme bem artístico, digamos assim, sabe? É bem diferente, assim, a forma como eles abordam, sabe? Eu não sei aonde que tem. Eu assisti num aplicativo que eu tenho aqui na TV. E aí, eu não sei onde que tá esse filme não, gente. Não sei se tem na Netflix, não faço ideia onde que tem. Não sei. Mas dá uma googlada aí, joga aí no Google. Pessoal, vamos lá então? Ah lá, a Paty falou que assistiu e gostou muito. Vale a pena. Eu acho que pra reflexão vale a pena. Principalmente depois que a gente fizer no Prime, lá, tem no Amazon Prime. Eu não sou mais o que era ontem. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Essa é a conversa que a gente vai ter aqui hoje. Vamos lá então, pessoal, desacelerarmos para fazer a nossa prece inicial. Mais uma vez, última vez, gente, ó, não é filme espírita, não. Tá bem longe de ser filme espírita. Não é filme espírita. A água, separe um copo com água pra gente tomar a nossa água fluidificada e um caderninho, se possível, uma folha e uma caneta, tá bom? Então vamos lá, pessoal, deixa eu aumentar aqui a música, vamos elevar os nossos pensamentos agora. Fique numa posição confortável. Ah lá, o pessoal tá falando que tá na Amazon Prime. Gratidão, pessoal. Vamos então respirar profundamente, fique numa posição confortável, respire profundamente puxando o ar pelo nariz e solte lentamente pela boca. Sinta que nesse momento você está inspirando fluidos de paz, de amor e soltando toda a tensão, todas as energias que estão prendendo você. Pensa aquilo que está te atrapalhando nesse momento e solte, libere. Aquilo que está te atrapalhando nesse momento e solte, libere. Toda a tensão. Se possível, feche os seus olhos. Não é possível. Travou bem. Gente, eu vou passar aqui pro 4G antes da gente iniciar a nossa prece, tá? Paciência, rapidinho, já volto. Será que voltou? Vou esperar vocês falarem aí que voltou. Coloquei no 4G. Gente, semana passada foi na hora da prece também que travou. Não foi? Foi na hora da prece que travou. Oh, glórias. Vamos lá. Aqui não tá mais travando. Legal, foi. Vou deixar então no 4G. Eu devia ter me atentado no começo. Vamos retornar aqui então para nossa oração. Feche os seus olhos, se possível, agora. Dá pra vir, eu tô precisando mesmo. Ixi, para um pessoal ainda não voltou. Será que a gente pode continuar, gente? E agora? Aqui voltou. Pessoal, ó, pra quem ainda tá travado, fala aí pro pessoal, gente, pra sair e voltar. Não adianta eu falar porque tá travado. Mas, então vamos continuar, gente. Isso aí, obrigada, gente, por avisar aí o pessoal. Vamos então continuar. Feche os seus olhos agora. Vamos pedir pra espiritualidade amiga nos auxiliar nesse momento. Feche os seus olhos, continue respirando profundamente. Eleva os seus pensamentos nesse momento a Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre amado,
que está sempre conosco, todos os dias, nos amparando. Pedimos pela presença da espiritualidade amiga e elevamos os nossos pensamentos aos amigos de luz, nos conectando aos nossos mentores, permitindo essa conexão, pedindo pela chegada dos nossos mentores agora em nossas casas, aonde nós estamos neste momento, de olhos fechados, respirando profundamente. Permita sentir essa presença amorosa da espiritualidade amiga. Sinta eles ao seu redor. Uma equipe espiritual vai se espalhando por toda a sua casa nesse momento, realizando uma limpeza energética, retirando todo tipo de fluido de baixa vibração, retirando aqueles irmãos, talvez obsessores, que estejam atrapalhando a nossa jornada, atrapalhando a dinâmica da nossa família, da nossa casa. Que esses espíritos possam ser encaminhados para um local de cura, aonde eles sejam também amparados, e aqueles espíritos menos rebeldes que possam se fazer presentes durante todo o momento do Evangelho, escutando os aprendizados dessa noite, e ao final também sendo encaminhados a um local de cura. Você que está ouvindo essa prece nesse momento, feche os seus olhos e sinta que está começando uma chuva que vai caindo por cima de você. Qual é a cor dessa chuva? Permita sentir essa chuva de fluidos energéticos, vai limpando todo o seu campo, levando com essa água que está escorrendo por todo o seu corpo, e vai levando com ela, levando embora tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. Respire profundamente, os seus mentores estão aí com você, te amparando. Qual é a cor ou as cores dessa chuva nesse momento? Respire e sinta essa chuva limpando tudo que precisa ser retirado. Pensamentos de confusão, pensamentos de tristeza, de raiva talvez, angústias. Tudo está sendo levado embora agora através dessa chuva. E então juntos realizamos a seguinte prece. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, nesta noite nos colocamos diante de Ti com humildade, fé e entrega. Pedimos neste momento a presença da espiritualidade amiga em nossos lares, que os espíritos de luz, os benfeitores espirituais e os mentores que nos acompanham se façam presentes agora, envolvendo cada um de nós, nossas casas e nossas famílias. Que possamos sentir também a presença amorosa de Jesus Cristo, que sua luz envolva este ambiente e que sua paz toque profundamente os nossos corações. E neste instante, Senhor, pedimos uma limpeza espiritual profunda, que toda a energia densa seja retirada dos nossos lares, que toda vibração negativa, todo peso espiritual, toda a energia de baixa frequência seja agora desfeita e encaminhada pela espiritualidade maior. Que todo espírito ou influência que esteja tentando nos desestabilizar, trazer confusão mental, pensamentos negativos, desânimo, conflitos e desavenças, seja afastado neste momento pela força da luz e pela permissão divina. Que toda tentativa de interferência em nossa paz, em nossa família e em nossa evolução espiritual seja neutralizada agora.
Que nossos lares sejam blindados espiritualmente, que nossos campos energéticos sejam limpos, restaurados e fortalecidos, e que no lugar de tudo aquilo que é denso, sejam derramadas sobre nós energias de amor, energias de paz, energias de luz, energias de fé e esperança. Que nossos lares sejam preenchidos por harmonia, que nossos corações sejam tocados pela união, que nossas mentes sejam envolvidas por clareza e equilíbrio. Restaura, Senhor, a nossa fé, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios que temos enfrentado, que possamos voltar a acreditar na vida, acreditar em nós mesmos, acreditar em nossa evolução, acreditar na nossa intuição e, acima de tudo, Senhor, acreditar em Ti. Fortalece-nos para que não caiamos nas tentações do caminho, que possamos compreender que os prazeres imediatos não sustentam a alma e que nossa jornada é eterna, muito além desta existência. Ajuda-nos a ter maturidade espiritual, a reconhecer que somos seres em evolução, ainda falhos, ainda limitados, mas profundamente capazes de crescer, aprender e nos transformar. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para o aprendizado desta noite, sem orgulho, sem vaidade, sem resistência. Que possamos compreender a mensagem que será trazida com profundidade e que ela toque a nossa alma de forma verdadeira. Que este Evangelho no Lar seja um marco de luz, um momento de libertação, um momento de fortalecimento espiritual. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Vamos então fazer a nossa leitura do Evangelho de hoje. E para quem chegou depois, eu estava falando para vocês que o tema de hoje é: o seu passado não te define. E a inspiração desse tema veio através do filme que eu estava assistindo, em que um casal já está prestes a se casar, e aí o noivo descobre algumas questões do passado da noiva, né? E ela nem chegou a fazer algo, ela só planejou fazer algo. E só dela ter planejado, isso já perturbou ele, né? E aí eu fiquei refletindo e pensei, né? Quantos de nós, às vezes, travamos a nossa vida, ou às vezes nós julgamos o outro, ou nós somos julgados por algo do nosso passado, que já nem diz mais respeito de quem nós somos, né? Então, eu achei muito interessante a gente refletir sobre isso, né? E enquanto a gente estiver aqui fazendo a leitura, tá bom? Reflita. Se você passa, como eu falei pra vocês, são dois papéis, né? São duas situações, de quem tá sendo julgado e do julgador, né? Então reflita, será que você é julgado? E será que você também não julga, né? E aí a gente vai refletir sobre isso. Então vamos lá para a nossa leitura do Evangelho de hoje. Ai, gente, eu fui pega por a gripe tentou me pegar, mas não chegou a me pegar. E eu tô com uma tosse essa semana, tô parecendo idoso, vai rir tosse, né? É aquela tosse de cachorro. E aí eu tô tomando bastante água, que eu tô com medo de engasgar. Olha, foi só falar. Eu não devia ter falado. Mas vamos lá, vai dar certo. Uma hora aqui falando, olha, Deus tenha piedade. Vamos lá. O seu passado não te define. Quando observamos a nossa caminhada na Terra, percebemos que ninguém chega pronto. Todos nós estamos em uma jornada de aprendizado, crescimento e evolução. A própria encarnação é uma oportunidade divina para que possamos aprender,
corrigir caminhos, desenvolver virtudes e nos aproximar cada vez mais da nossa essência espiritual. Por isso, é importante compreender uma verdade libertadora. O seu passado não te define. Aquilo que você fez, as escolhas que tomou, os erros que cometeu e até os momentos dos quais você não se orgulha fazem parte da sua história, mas não determinam quem você é hoje, nem quem poderá se tornar amanhã. Muitas vezes carregamos culpas antigas, arrependimentos e dores que insistem em nos acompanhar. Ficamos revivendo situações que já passaram, como se fosse possível voltar no tempo e reescrever os acontecimentos. Porém, o passado já cumpriu seu papel. Ele não pode ser alterado, mas pode ser compreendido. A sabedoria não está em negar a nossa história, mas em aprender com ela. Os erros possuem uma função importante no nosso processo evolutivo. Eles nos mostram caminhos que não desejamos mais percorrer. Eles nos ensinam sobre consequências, responsabilidade, humildade e amadurecimento. Quando compreendemos isso, deixamos de enxergar os nossos tropeços como condenações e passamos a vê-los como lições. É importante honrar a própria história. E honrar não significa concordar com tudo o que aconteceu ou sentir orgulho de todos os capítulos da nossa vida. Honrar significa reconhecer que cada experiência contribuiu para a construção de quem somos hoje. Significa olhar para trás com compaixão e dizer: eu fiz o melhor que podia com o nível de consciência que eu tinha naquele momento. E a partir desse reconhecimento, escolher construir uma versão melhor de si mesmo. Muitas vezes, as pessoas irão julgar. E não espere que todos compreendam sua caminhada. Não espere que todos conheçam as suas intenções, suas dores ou suas lutas interiores. O julgamento faz parte da experiência humana e não temos controle sobre aquilo que os outros pensam ou dizem. Travou, pessoal? Poxa. Ah lá, para algumas pessoas tá normal? Ixi, tá normal. Pessoal que tá travando, sai e volta. Ó, pro pessoal, tem pessoal aí falando que tá normal. Não travou, então vamos continuar. O julgamento faz parte da experiência humana e não temos controle sobre aquilo que os outros pensam ou dizem, mas temos controle sobre como lidamos com isso. Então, nós não temos controle sobre o julgamento que os outros vão fazer, mas nós temos controle sobre como nós vamos lidar com isso. E o primeiro passo é a aceitação. Aceitar quem somos, aceitar a nossa história, aceitar as nossas imperfeições, aceitar os capítulos difíceis da nossa jornada. E quando paramos de lutar contra aquilo que já aconteceu, encontramos energia para construir aquilo que ainda pode acontecer. Não permita que a opinião dos outros tenha mais força do que a voz da sua própria consciência. Todos estamos aprendendo. Todos estamos enfrentando desafios invisíveis. Todos estamos lidando com provas, dificuldades e limitações. Ninguém é perfeito. Bota isso na sua cabeça. Ninguém é perfeito. Ninguém está acima do erro. Diante das leis divinas, todos somos espíritos em evolução, caminhando em ritmos diferentes, mas seguindo na mesma direção, que é o aperfeiçoamento moral e espiritual. Jesus jamais definiu as pessoas pelos seus erros. Ele enxergava além das quedas, via a luz que ainda existia dentro de cada coração. Ele via o potencial de transformação que habita cada espírito. Talvez seja por isso que uma das parábolas mais belas do Evangelho seja a do filho pródigo.
Nessa parábola, o filho se afasta da casa do pai, faz escolhas equivocadas, desperdiça seus recursos e experimenta as consequências dos próprios atos. Mas chega um momento em que ele desperta para uma nova consciência, reconhece os seus erros e decide voltar. E o que ele encontra ao retornar? Não encontra rejeição, não encontra condenação, não encontra portas fechadas. Encontra um pai que o aguardava com amor, um pai que jamais deixou de amá-lo, um pai que compreendia que o aprendizado também acontece através das experiências difíceis. Assim também é Deus conosco. Muitas vezes nos afastamos do caminho do bem, muitas vezes nos perdemos em nossas ilusões, medos, orgulho ou desequilíbrios. Mas o amor divino jamais nos abandona. O Pai Celestial permanece aguardando o momento em que decidimos retornar à sua presença. Ele não nos recebe com acusações, mas com misericórdia. Não nos recebe com punições, mas com oportunidades renovadas. Não nos define pelos nossos erros, mas pelo potencial de amor e transformação que carregamos em nossa essência. Que possamos então olhar para a nossa história com mais compaixão, que possamos transformar culpas em aprendizado, quedas em crescimento e desafios em oportunidades de evolução. Que tenhamos a coragem de honrar o caminho percorrido, sem permanecer presos a ele. E que assim como o filho pródigo, possamos retornar todos os dias à casa do Pai, confiando que seus braços permanecem abertos, esperando por nós com infinito amor. Porque o seu passado pode explicar parte da sua caminhada, mas ele jamais será capaz de limitar aquilo que Deus sonhou para a sua alma. E uma reflexão aqui no final da leitura é: não importa quantas vezes tenhamos nos perdido pelo caminho, o mais importante é recordar quem somos, voltar para a luz e seguir adiante, confiando que Deus transforma cada experiência em aprendizado e cada aprendizado em evolução. Deus transforma cada experiência em aprendizado e cada aprendizado em evolução. E eu achei essa frase aqui, a última frase ali, muito forte também. Ó. O seu passado, ele pode explicar parte da sua caminhada, mas ele jamais será capaz de limitar aquilo que Deus sonhou para sua alma, o que Deus planejou para o seu processo encarnatório e o que você planejou também, né, antes de vir. Sabe uma coisa que eu tava aqui refletindo, gente? Eu até anotei. Ai, tá coçando. Eu anotei, antes de iniciar aqui a live. Depois eu vou enviar, tá bom? Eu envio esse texto lá dentro do grupo. A gente tem o grupo aberto. A gente tem esse grupo fechado, mas a gente tem o grupo aberto. Aí eu envio esse texto lá pra vocês dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Clica no link que tá na bio, Milena, e entra lá na nossa comunidade. Ela é gratuita, tá bom? E aí no final do evangelho aqui da live eu envio lá, tá bom? E a cartinha também, que a gente vai tirar depois no final, e aí eu envio. Sabe uma coisa que me veio assim em mente, gente? Por que Jesus ia nos ensinar a perdoar 70 vezes 7? Qual seria o intuito de Jesus nos ensinar que devemos perdoar 70 vezes 7? Se não fosse para termos novas oportunidades de recomeço. Porque se fosse, para pensar, se fosse para sermos condenados, segundo algumas crenças, né, que estamos condenados ao erro e você errou e agora você vai queimar eternamente no fogo do inferno e você não tem perdão. Errou, lascou, é para sempre agora, é eternidade, né? Isso daí tem um peso gigantesco, né? Falar assim, você vai pagar pela eternidade. Misericórdia, gente. Qual que é o sentido disso? E o pior é que são cristãos que falam isso. Não faz sentido nenhum pra mim. Não faz sentido nenhum. Porque Jesus? Poxa, são cristãos falando isso, mas Cristo nos ensinou a perdoar 70 vezes 7.
Então, se alguém tem que perdoar, alguém está sendo perdoado. E essa pessoa que está sendo perdoada, ela não está tendo a chance de recomeçar? Para entrar no grupo, pessoal, clica no link que tá na bio, tá bom? Eu não tenho como colocar todo mundo, mas clica no link que tá na bio, porque se eu for colocar todo mundo, aí lascou. Clica no link que tá na bio, tá bom? Aí vocês entram lá, vai ter lá participar da comunidade, vocês já caem direto na comunidade do WhatsApp, tá bom? Mas para pensar, Jesus nos ensinou a perdoar. E se a gente pode ser perdoado, a gente então tem essa oportunidade do recomeço. E olha só, nós que acreditamos na encarnação, na reencarnação, né? Em termos muitas oportunidades aqui encarnatórias, né? De vivências onde a gente pode experienciar de diversas dinâmicas, né? De diversas maneiras. Cada vez que a gente vem, cada encarnação é uma oportunidade de recomeço. E dentro da própria encarnação, nós temos oportunidades de recomeço o tempo todo, gente, o tempo todo. Eu tenho falado muito para vocês sobre a natureza, para a gente observar a natureza, o quanto a natureza ela é cíclica, né? E a cada estação, a cada ciclo ali da natureza, ela tem a oportunidade de vir diferente. Eu sou uma pessoa que eu observo muito, gente, a natureza. E aqui em casa, eu e minha mãe, a gente senta ali, a gente fica observando, né? Os ciclos da árvore, das árvores, das plantas, né? E o quanto a cada vez que as árvores vêm, elas vêm de um jeito, né? E às vezes elas florescem mais, às vezes menos, às vezes dá mais folhas, às vezes dá mais flores. Então, a vida ela é dinâmica. E nós temos a oportunidade, gente, de recomeçar todos os dias. Todos os dias. Mas sabe qual é o seu maior inimigo? A sua mente. A sua mente é o seu maior inimigo, porque sabe quem que não permite você a recomeçar todos os dias? Porque é possível. E posso falar uma coisa? Dentro do mesmo dia é possível também. Às vezes de manhã você estava de um jeito, e se você tomou consciência das vezes do mau humor que você estava, de erros que você cometeu no período da manhã, aí às vezes você está lá almoçando e fala, nossa, gente, minha manhã foi terrível. Você vai continuar tendo um dia terrível? Muda. Respira e fala, mas eu vou fazer diferente, eu não vou finalizar esse dia desse jeito. O dia começou uma merda, mas ele vai terminar bem. Sabe, assim, aquele dia que você fala, meu Deus do céu, não vejo a hora de chegar à noite e deitar na cama. Sabe, assim? Então, se você puder, se você tiver essa força, você consegue mudar no mesmo dia. Já aconteceu com você e comigo também, Marisa, já aconteceu comigo. Devo ver assim, ó, que o dia tá tomando um rumo ruim. Aí eu paro, respiro, falo, ó, Deus, dai-me paciência, vamos lá, de novo, rebobina, blá, 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 e vamos lá, vamos tentar de novo. E o dia tem como ser ótimo. Aí no final do dia você olha pra trás e fala, nossa, graças a Deus, ai, deu tudo certo. E amanhã, de novo, e de novo, e de novo. Mas é o apego, né? Às vezes a gente não consegue, é o orgulho. Então trabalhe isso dentro de você e observe o quanto você tem a oportunidade de recomeçar todos os dias. Todos os dias. Imagine ciclos da vida. Ah, mas é porque no passado eu fiz isso, isso, isso. E aí? Você vai se condenar a ficar preso numa versão que já nem existe mais. Você já nem é mais a mesma pessoa. Você já nem tem mais as mesmas opiniões. E que pena daqueles que passam uma vida toda tendo as mesmas opiniões, os mesmos posicionamentos. Que pena. É uma pena. A mudança, ela é incrível. É maravilhoso mudar. É maravilhoso, sabe? O Raul Seixas tem a música, né? Metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que chato. Que chato ser a mesma versão sempre. E se a gente muda, a gente também muda os nossos erros. Só que é assim também, né, gente? A gente precisa ter a sabedoria de enxergar o nosso passado, que às vezes é um passado que nos envergonha, às vezes é um passado de situações, não assim... Às vezes são coisas grandiosas, mas às vezes são coisas pontuais que a gente fez, sabe? Que aquilo fica martelando na nossa cabeça, sabe?
E aí a gente se trava naquilo. E aí, a sabedoria, como diz ali no texto, a sabedoria está não em esquecer o passado, mas sim aprender com ele. Aprenda com os seus erros. E como a gente sempre fala aqui, né, gente? A mudança é um ato de decisão. A mudança não vai acontecer. A mudança e a evolução não vai acontecer na sua vida naturalmente, viu? Não ache que é assim que acontece. Tem pessoas que envelhecem e não mudam, não amadurecem. Agora, tem pessoas que são mais jovens que amadurecem mais cedo, porque é uma decisão. Então, qual que é a intenção de conversarmos aqui sobre esse tema de hoje, gente? Se você identifica, às vezes até pioram mesmo, né? Vão ficando mais rancorosas, ranzinzas, né? Se você identifica que tem situações do seu passado que te angustiam, que ficam martelando na sua cabeça, talvez você não consegue se perdoar, saiba que Deus, Ele te perdoa. Pode ter certeza. Talvez é você que não esteja conseguindo se perdoar. E Deus, gente, Ele não espera a sua perfeição. Jamais. Ele conhece cada filho dele. A espiritualidade amiga é aquilo que eu falo pra vocês. No momento de orar, não precisa colocar palavras bonitas. E quando você vai conversar com seus mentores, né? Ficar escolhendo as palavras certas, porque eles leem seus pensamentos, eles leem a sua vibração, a sua aura. Eles sabem das suas intenções. Então, eles já conhecem a gente. Deus já te conhece. Para com essa papagaiada de a hora de orar se faz de nananá, e depois no seu dia a dia sabe, pensando só mal dos outros, sabe assim? Fofoca. Não, Deus já te conhece. Fale abertamente com Deus, com a espiritualidade, fala assim, olha, gente, tá difícil, eu tô errando sempre nisso aqui, eu ainda continuo uma pessoa assim, assado, mas eu quero tentar. Me ajude, me dê forças. Fale abertamente com Deus e com a espiritualidade sobre as suas sombras. E acolha as suas sombras. Acolha os seus erros do passado ou os seus erros do presente também. Mas não permita que isso te condene. Porque qual que é o sentido da vida? É evoluirmos. E se você ficar preso nos seus erros, sua vida não anda. Sabe? Você está condenando toda a sua vida por conta de situações pontuais. Aí vamos lá. Mas sabe o que é? Não sou eu que estou me condenando, são as pessoas não aceitam. Eu mudei, mas as pessoas ainda continuam falando do meu passado. Será que é essa situação também? Então eu vou te contar. Sabe essas pessoas que te condenam? Sabe essas pessoas que te julgam? Essas pessoas, muitas vezes, têm sombras ali tão ruins ou piores. E aí, como fuga, elas espelham aquilo em você. E aí é muito mais fácil para desviar dos erros delas ficar apontando pro seu, porque aí fica chamando a atenção pro seu e aí você esquece do delas. Todos nós, gente, todos nós, aqui ó, estamos em 300 pessoas. As 300 pessoas que estão aqui erraram, fizeram besteira. Tem situações, eu tenho certeza que tem situações na vida de vocês que vocês olham e falam, meu Deus, eu estava louca. Como que eu fiz isso? Que vergonha. Como que eu pude? Como que eu tive coragem? Olha, que doida. Sabe assim? Tenho certeza, gente. Faz parte. Agora, se você permanecer no erro e repetindo, aí fica difícil. Tem que mudar. Entende? O negócio é não repetir os mesmos erros. Não adianta também você olhar para trás e falar, ai, nossa, olha, eu fiz tal coisa. Aí você continua fazendo tal coisa. Me ajuda a te ajudar. Entendeu? Aí a espiritualidade fica assim, ó Deus, essa criatura não ajuda a gente a ajudar ela também, né? Aí fica difícil. Então, assim, eu anotei algumas coisas aqui, gente, porque a gente precisa lembrar, né? Nós que somos cristãos, né?
Já que somos cristãos, então vamos aprender com Cristo, né? O que Cristo falava, o que Cristo fazia, né? O que Cristo falava. Por isso que eu falei pra vocês, gente, quando alguém vier e condenar os seus erros, falei assim, viu, fulano, vem cá, você é cristão? Não, porque não é possível, porque Jesus falou pra perdoar 70 vezes 7. Qual é o sentido? Só perdoar por perdoar, falar da boca pra fora? Se é pra perdoar sem dar a chance da mudança, de que adianta o perdão? Se for assim, estamos todos condenados. Todos condenados. Que se for para seguir a risca mesmo, gente, vamos combinar? Que se for para seguir a risca... E quando eu falo sobre perdoar, gente, dar a oportunidade de recomeço, eu não tô falando para você perdoar a pessoa que te fez mal e manter aquela pessoa na sua vida, tá? Vamos lá, vamos ter bom senso, tá? A situação é... Porque às vezes as pessoas condenam e seguram ali, fazem questão de ficar lembrando do seu erro. Isso é cruel. Isso é cruel. Liberte o outro. E se você faz isso, liberte o outro. Pare de ficar condenando o passado da outra pessoa. Às vezes, sabe o que é muito chato, gente? Às vezes a pessoa tá tentando mudar, ela tá tentando evoluir, mas sempre tem aquela alma cebosa pra ficar lembrando do erro da pessoa. Deixa a pessoa no processo evolutivo dela. Entende? Isso, perdoar não significa esquecer, mas significa que quando se lembra, não se lembra com o mesmo peso, né? Por isso que eu tô falando pra vocês, ó, você não precisa esquecer, e não dá, não é que não precisa, é que não dá pra esquecer, tá, gente? A gente não tem Alzheimer, não tem perda de memória. A gente vai lembrar, você vai lembrar, mas como você vai lembrar? Que sentimento vai despertar em você quando você lembrar das situações da sua vida que fizeram com você ou que você fez e você precisa se perdoar? É olhar como aprendizado. E assim como você erra, o outro também erra, tá? O perdão traz cura completamente. Ó, só algumas coisinhas aqui, ó. Deixa eu pular para essa daqui de baixo, ó. Jesus não escolheu as pessoas perfeitas. Gente, lembra-se da história. Quando você estiver se cobrando uma perfeição ilusória porque ninguém vai ser perfeito aqui na Terra, não. Agora não. Talvez daqui muitos milhões de anos, né, no processo evolutivo do planeta Terra, talvez. Mas por enquanto não. Então assim, por isso que é ilusório. Não tem como, tá? Não tem um ser... O único perfeito que passou por aqui foi Jesus. E Jesus, ele não escolheu as pessoas perfeitas. Jesus, ele não formou a sua equipe com pessoas perfeitas, prontas e iluminadas. Jesus escolheu pessoas comuns, com limitações, dificuldades e conflitos internos. Aí alguns exemplos aqui. Pedro era impulsivo. Foi ele quem cortou a orelha de um soldado no momento da prisão de Jesus. E também foi ele que negou Jesus 3 vezes. E mesmo assim, Jesus viu além dos erros do Pedro. E ele enxergou a capacidade de transformação no Pedro. E é assim que Deus nos enxerga. Deus não quer que você esteja pronto, mas Deus quer que você esteja disposto. É isso que Deus quer de você. Que você esteja disposto, com o coração aberto para a mudança, para a evolução. E foi isso que Jesus procurou nas pessoas. Quantas vezes nós somos definidos por um erro, enquanto Jesus olha para o nosso potencial que existe dentro de nós? Outra pessoa, Maria Madalena. E embora existam muitas interpretações históricas sobre a vida de Maria Madalena, o Evangelho mostra uma mulher que passou por profundo processo de transformação espiritual. E ela poderia ter sido definida pelo seu passado, mas tornou-se uma das maiores seguidoras, uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. E a reflexão sobre isso é: o que acontece quando paramos de olhar para quem fomos e começamos a olhar para quem podemos nos tornar? O que acontece na sua vida? O que pode acontecer na sua vida quando você parar de olhar para quem você foi e começar a olhar para quem você pode se tornar? Tomé tinha dificuldade para acreditar. Ele precisou ver para crer. Muitas vezes somos como Tomé,
Queremos garantias, provas e certezas antes de confiar em Deus. Mas a fé muitas vezes começa justamente quando ainda não conseguimos enxergar o caminho completo. É aí que vem a fé. Mateus era cobrador de impostos e era uma profissão mal vista na época. Muitas pessoas o julgavam, mas Jesus enxergou muito além do rótulo que a sociedade colocava nele. E a reflexão dentro dessa história é quantos rótulos nós ainda carregamos. Quantos rótulos que as pessoas apontam e colocam para nós, a gente permite abraçar aquilo. Será que você não está permitindo que as pessoas definam quem você é? Você tem que ser mais firme na sua vida, mais protagonista da sua vida. A história é sua, você está escrevendo a sua história. Não permita que as pessoas de fora escrevam a sua história. A história é sua, só você sabe o que passa aqui no seu coração, as suas verdadeiras intenções, o que passa na sua mente. Sabe o que eu falei para vocês sobre esse filme? A moça, né? Ela teve a intenção, ela não fez nada, ela não chegou a fazer. E ela era uma adolescente. É um pouco chocante o que ela planeja fazer, mas principalmente porque se passa lá nos Estados Unidos, né? E lá tem muitas histórias assim que acontecem em escolas, se é que vocês me entendem. Então, ela era uma adolescente que vai saber quantos problemas ela enfrentava ali dentro de casa, enfim. E é chocante, ele ficou muito chocado, porque falou, meu Deus, ela pode ser uma psicopata, né? Eu vou casar com uma psicopata? Mas se ela não tivesse falado, e aí no final, gente, na reflexão lá, ele fala porque a madrinha de casamento, ela fica assim, ó, pirada. Ela fica pirada e ela fala, meu Deus, você não pode casar com ela, absurdo, ela julga demais. Aí o ator, o Robert Pattinson, né, o personagem que o Robert Pattinson faz, que é o noivo, ele fala assim, ele também ficou muito perturbado, mas depois ele vai refletindo e ele vê o quanto ele ama ela. E ele fala, e se ela não tivesse falado? Quantas pessoas já tiveram essa intenção, tiveram intenções ruins, mas não fizeram? Elas não chegaram a fazer. E vivem aí, ó, normal, entre a gente, mas elas não falam. E só Deus pode julgar o que está no seu coração e no seu pensamento, os seus motivos, do que você chegou a pensar em fazer durante a sua vida, mas você não fez porque você decidiu não fazer. E percebe a diferença da decisão, quando a gente fala sobre a decisão? E a vida, gente, a vida. O que é a vida? A vida ela é complexa demais, né? Nós temos influências externas, aqui é uma loucura, né? Estar encarnado é uma loucura, porque nós sofremos influências do nosso corpo físico, que seriam os hormônios, a parte psicológica, como funciona o funcionamento do nosso cérebro. Nós sofremos influências sociais, nós sofremos influências da nossa criação, dos nossos pais, da sociedade, da cultura. Nós sofremos influências espirituais e energéticas. Difícil. Só que aí é o que eu estou dizendo para você. Você está no controle da sua vida, pro bem e pro mal, isso é verdade. E quem vai filtrar isso é você. E às vezes a gente tem uns surtos assim. Pode acontecer de ter pensamentos ruins, que muitas vezes são influências espirituais de obsessores. Vai falar pra mim que você nunca teve um pensamento ruim, que depois você fala, meu Deus do céu. Mas isso te define? Isso define quem você é? Eu acho, gente, que, como eu sempre falo aqui pra vocês, né? A vida, ela é pra ser experienciada, e quando eu falo isso, não é pra sair fazendo um monte de besteira. Pois é, tá vendo? Eva, tem muito mais pessoas que têm pensamentos ruins sobre si do que a gente imagina. É que as pessoas,
Infelizmente, existe muito julgamento ainda. E graças a Deus isso tá mudando, tá? Mas a saúde mental, eu como terapeuta, né, posso dizer pra vocês, né? Quantas pessoas eu converso que passam por situações que nem as pessoas mais próximas sabem. E ali em terapia as pessoas contam e assim, são muitas, gente. E quantas pessoas têm pensamentos assim, só que por conta do julgamento externo, as pessoas não se abrem. Muito mais pessoas do que vocês imaginam. Muito mais. E essa questão de cuidarmos da nossa saúde mental tá mais do que na hora, gente. Principalmente homens. A taxa de suicídio é muito maior no público masculino. No público é ótimo. No gênero masculino. É muito maior, porque os homens, aí você vê como eu tô falando pra vocês, que nós somos influenciados pela sociedade, a cultura. A cultura e a sociedade também é muito cruel nesse aspecto com os homens. Porque para pensar, homem não pode chorar, homem não pode demonstrar sentimento, homem tem que ser forte, tem que ser sempre forte, 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 forte. Gente, somos todos seres humanos, tem uma hora que a gente não aguenta. E nós mulheres, a gente tem, sim, nós mulheres, a gente tem um hábito um pouco maior que os homens, um pouco não, muito maior do que os homens, de conversar, não só em terapia, de fazer terapia, né? Poucos homens procuram terapia, aliás, mas entre amigas, familiares, a gente conversa, as mulheres conversam, desabafam, colocam pra fora. Os homens não, eles vão só guardando, 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 guardando. Pesquisem depois, gente. A taxa de suicídio é muito maior nos homens. Nós temos muito mais facilidade para nos expressar. E isso é uma coisa que precisa ser falada, gente. Urgente. Urgente. Esses julgamentos, sabe? Então, só retornando aqui, todo mundo tem algo para trabalhar. Alguns precisam trabalhar a paciência, outros o orgulho, outros a ansiedade, outros o medo, outros a necessidade de controle, outros o perdão. Ninguém está aqui sem motivo, ninguém está aqui no planeta Terra sem motivo, gente. A própria encarnação já demonstra que temos algo para aprender. E talvez a pergunta mais importante não seja qual foi o seu erro, mas o que esse erro veio te ensinar. Pare para analisar se você talvez esteja passando por um processo em que você se condena por erros do passado ou até por erros do presente e você está disposto a mudar agora. Pare para analisar o que isso veio te ensinar. E sabe o que acontece muitas vezes, gente? Por isso que eu falei pra vocês, ó, não adianta olhar pra trás e ver que você errou, mas continuar no erro. Porque a gente fica repetindo ciclos. E por que a gente repete ciclos? Ó, sou de Ribeirão também. Por que a gente repete ciclos? Porque a gente ainda não aprendeu aquela lição que veio nos ensinar. E isso é falta de trabalhar no seu autoconhecimento. Então trabalhe no seu autoconhecimento. Eu quero muito, gente, muito mesmo, que a gente saia aqui desse evangelho de hoje, que a gente já vai finalizar já já. Eu quero muito que você saia daqui com o coração aberto para que essa semana você faça diferente na prática, e mude, independente do que aconteceu no seu passado. Independente do que os outros falem. E a gente estava falando sobre a questão familiar, né? Eu sei que para muitas pessoas é difícil desenvolver esse controle de se impor, né? Esse autocontrole e saber se impor diante das situações. Mas existem várias formas, tá? Existem várias técnicas que você pode usar para que não vire um peso, uma discussão, porque família é mais difícil, né? Tem pessoas que a gente às vezes acaba se afastando, mas família a gente não se afasta. Então, às vezes de uma maneira cômica, sabe? Se alguém falar alguma coisa pra você, use de maneira cômica, fala, nossa, ainda bem que
que dá pra evoluir, né? Já pensou se a gente ficasse preso? Olha, ainda bem, já pensou se você ficasse preso também? Olha, você também mudou muito, né? Graças a Deus. Que bom que Deus dá a oportunidade da gente mudar. Que bom que a gente tá aqui pra evoluir, eu tô tentando. Olha que maravilha, graças a Deus hoje eu tô fazendo diferente. Sabe assim, você quebra a pessoa. Mostre que, nossa, que você vê. Porque quando às vezes a pessoa vem e aponta um erro seu lá do passado, a intenção às vezes é te deixar constrangido e você vai ficar, ai, nossa, aí você fica... Porque você ainda não aceitou também o seu passado. Você precisa fazer as pazes com o seu passado. É ferir. Então quando a pessoa fizer isso, ao invés de você ficar, ai, nossa, e você discutir, bater de frente, não dê aquilo que a pessoa quer. Às vezes a pessoa quer confusão também. Às vezes são os espíritos ali, os obsessores falando na cabeça. Não dê esse prazer, sabe? Não vai levar a lugar nenhum. Se você abraçar o seu passado, você não vai ficar travado quando alguém... Você vai falar assim, nossa, realmente, né? Eu fiz, né? Gente, olha que doido, eu fiz isso. Mas que bom que eu mudei. Nossa, eu era uma outra pessoa, mas já pensou se a gente ficasse preso no passado? A vida andou, né? Sabe assim? Eu devolvo constrangimento. Não é o ideal, mas às vezes acontece. Mas sabe... Não brigue, não leve a lugar nenhum. Eu sei que dá vontade, sobe aquela raiva, mas não vai levar a lugar nenhum. E a pessoa também tá falando, sabe, isso muitas vezes porque ela também não soube lidar com os erros dela. E aí, pra ela não olhar pros erros dela, ela aponta pro seu, porque é mais fácil. Mas é porque ela ainda não sabe lidar com os próprios erros também, entendeu? E ela tá te condenando para esconder a condenação dela. Dá para entender? Então, assim, não brigue. Ela também não é... Você acha que é uma pessoa feliz? Vamos combinar? Para que você vai... Vai ficar assim, essa troca que não vai levar a lugar nenhum. Você acha que uma pessoa que faz isso é uma pessoa feliz? Mostre para ela e fale, nossa, realmente, fulano, fulana, eu sei que é difícil, não falei que é fácil? Viver não é fácil. Ninguém falou que era fácil, mas é necessário para o nosso aprendizado e para a nossa evolução individual e coletiva. Alguém tem que começar, alguém tem que quebrar os ciclos, gente. Alguém tem que quebrar, porque realmente é muito mais fácil a gente revidar, a gente entrar para briga, é muito mais fácil. A humanidade faz isso desde que o mundo é mundo. E quem vai quebrar esse ciclo, quem vai começar a mudar? Se afastar é uma opção, mas tem situações que será que é necessário se afastar por qualquer coisa também? Porque é o que eu tô falando, gente, a pessoa tá em sofrimento também ali. Mostre pra pessoa, falar, nossa, fulano, Deus nos dá a oportunidade. E aí tem pessoas que sabem aproveitar, tem pessoas que não. Graças a Deus eu tô sabendo aproveitar. Graças a Deus eu tô sabendo aproveitar e eu tenho certeza que você também vai saber aproveitar. E um dia você vai evoluir tanto a ponto de que você vai lembrar desse momento e você não vai mais julgar ninguém também. Que você vai ver que todo mundo erra. Sabe assim? Mostre pra ela que, olha, você tá me julgando, mas você também tem suas questões. E tá tudo bem, você também vai mudar. Abra o seu coração. E, gente, só pra gente finalizar, tinha tantas coisas aqui, mas acabou dando uma atrasada porque deu uma travada naquela hora da oração. Mas lembre, a gente já fez um evangelho somente falando do filho pródigo. Quem quiser assistir, tá lá no YouTube e o título vai ser alguma coisa assim, você é o filho pródigo? Será que você é o filho pródigo? Alguma coisa assim. E a gente falou sobre isso. E eu quis trazer essa passagem aqui nessa reflexão do evangelho de hoje, porque isso vai ficar gravado, Kelly, todos os evangelhos, ultimamente eu tenho conseguido colocar todos lá no YouTube, tá? Então, os últimos evangelhos, todos estão lá no YouTube, inclusive esse também vai estar. E antes da gente finalizar aqui, fazer a nossa prece final e tirar a nossa cartinha com a mensagem do dia, eu queria só falar pra vocês mais uma vez sobre a questão do filho pródigo, e lembrem, tá, gente? Lembrem dessa passagem, como que foi? O filho decidiu sair de casa, ele pegou o dinheiro dele, da herança que ele tinha ali, e ele saiu de casa.
E ele gastou, ele viveu da maneira que ele quis. E aí a hora que ele se deu conta e ele viu, meu Deus, eu fiz besteira. E agora? Acabou. Acabou, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Eu saí de casa, eu virei as costas pra minha família, eu gastei todo o meu dinheiro. Às vezes nós somos assim. A gente gasta todas as nossas fichas e a gente assim, ó, tem fases da vida que a gente faz um monte de besteira e fala, agora eu quero que se lasque, eu vou viver e fazer e acontecer. E quando a gente se dá conta e fala, meu Deus, porque aí vem o vazio. A gente percebe que muitas vezes questões que são passageiras, prazeres passageiros da vida, N prazeres passageiros, com festas, com luxúria, compras. Depois que passa, sabe, aquele prazer ali imediato, aí vem o vazio. Porque a gente estava tentando preencher um vazio que não é com coisas supérfluas que a gente vai preencher. Não era isso de fato. Mas e aí? Acabou as oportunidades? Então agora você está condenado? O pai do filho pródigo não condenou ele. Acolheu ele de volta em casa. O irmão dele falou pro pai, que absurdo, pai, você vai então? Ele saiu, fez o que quis e agora você vai receber ele em casa? Vou, filho. Eu vou receber ele em casa com todo o amor do mundo. Inclusive ele fez uma festa para receber o filho, porque que bom, meu filho, que você conseguiu enxergar o caminho certo. E aí lembre-se, tá? Deus é assim com você. Deus não vira as costas para você. Se você vê isso em algum lugar, não é verdade. Não, esse não é o Deus de amor que Jesus nos ensinou. Esse não é o Deus de amor. Deus, ele está aberto e pronto. A espiritualidade está aberta e pronta para te receber quantas vezes for necessária. E o caminho é só seu. Se você quiser cair, tropeçar de novo, a decisão é sua. Quem vai sofrer é você. Mas Deus nunca vai virar as costas para você. Então, se você perceber que você tá com um caminho meio desviado ali, volte. Volte para casa do Pai, como o filho pródigo fez. E o Pai recebeu com todo amor e carinho. E Deus também nos recebe sempre. Deus é amor. Exatamente, Jefferson. E lembre-se disso durante essa semana. Faça as mudanças necessárias, lembrando que mudar é uma decisão. Faça as mudanças necessárias na sua vida e se perdoe. Perdoe o seu passado, honre a sua versão antiga. Se a sua versão do passado não conseguiu tomar as decisões corretas e sofreu as consequências por conta disso, então honre a sua história. E agora faça diferente, para que aquela versão sua, que é você hoje, sinta uma nova história, vivencie uma nova história. E não permita que as pessoas te condenem, tá? Trabalhe isso dentro de você, para você começar a se impor. A história é somente sua, é só sua. No final das contas, gente, o ser humano é um ser do coletivo, né? Nós vivemos em sociedade, mas no final das contas o nosso processo ele é individual. Depois que a gente desencarnar, cada um seu rumo e é isso aí, o processo é seu, somente seu. Então faça por você. A história é sua, não permita que os outros resumam a sua história e condenem você. E é isso, e lembrando que, foi o que o Jorge colocou aqui, lembrando que Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Nós perdoamos e nós também somos perdoados. Qual que é a frase de Chico Xavier? Ninguém pode voltar no passado, mas... Como que é? Ninguém pode voltar no tempo e fazer um... Como que é? Embora ninguém possa voltar atrás... Aqui, ó. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não tem como voltar atrás e mudar o que já foi escrito, mas você pode mudar agora a história que você está escrevendo
para que seja um fim, não importa a idade que você tenha. Mude o fim da sua história da melhor maneira possível, com sabedoria, com mais maturidade, justamente porque, salve Chico, justamente porque nós aprendemos e evoluímos e adquirimos maturidade através dos nossos erros. Então não seja ingrato também com os seus erros e com as suas versões que tiveram coragem de errar. E é isso, pessoal. Vamos para a nossa prece final, então? Eu espero que o evangelho de hoje tenha feito sentido para vocês, que tenha tocado vocês de alguma maneira. Quem quiser reassistir o evangelho vai ficar salvo no YouTube. E o texto da leitura de hoje eu vou colocar lá no nosso grupo da comunidade do WhatsApp, que ela é gratuita, tá? Nós temos a comunidade fechada, onde a gente tem as nossas aulas, os nossos conteúdos, que eu vou mostrar para vocês agora no final. Quem quiser participar tem que me chamar lá no WhatsApp, tá bom? E eu já vou mostrar para vocês, mas tem o grupo aberto, que ele é gratuito e é lá onde eu vou colocar a leitura de hoje, tá? É só clicar no link que tá na bio, que você já consegue entrar lá direto, tá bom? Fico muito, muito feliz, gente, com as mensagens que estão chegando aqui, ó. Todo mundo falando. Que bom, gente. Eu senti ontem de fazer esse tema e que bom que deu certo. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Vamos lá então, gente. Olha, Laura, olha como nada é por acaso. Laura, você caiu nessa live sem querer. Você é de Ribeirão Preto e eu também sou de Ribeirão Preto. Estou aqui em Ribeirão Preto também. Vamos lá então, pessoal, fazer a nossa prece final. Fique agora numa posição confortável. Gratidão, pessoal. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Jesus. Eleve os seus pensamentos à espiritualidade amiga, lembrando que os nossos mentores, os espíritos amigos, estão com a gente sempre e durante... Olha quantas pessoas aqui de Ribeirão, Araraquara, que legal, gente. Lembrando que os nossos mentores passaram todo o evangelho, todo esse momento aqui com a gente, realizando esse processo, esse trabalho de cura, de renovação energética e espiritual, fazendo uma limpeza nas nossas casas. Então, mais uma vez, se concentre, feche os seus olhos, respire profundamente e permita sentir a presença da espiritualidade amiga. Permita nesse momento, separe agora esse instante para se conectar com a espiritualidade amiga em profunda gratidão. Respire profundamente, puxando o ar pelo nariz e sinta a verdadeira gratidão por esse momento. Sinta gratidão pelos seus mentores que estão diariamente, desde o dia do seu nascimento, te acompanhando, te orientando, para que cada passo seu seja importante para a sua caminhada. Muitos e muitos momentos nós tivemos ajuda dos nossos mentores. Nós poderíamos ter cometido erros maiores, ter feito escolhas piores, mas a espiritualidade estava aqui sempre atenta, nos amparando, nos guiando. A espiritualidade nunca passa por cima do nosso livre-arbítrio, mas eles, com todo o amor, toda a compreensão, nos acolhem e nos intuem conforme nós damos abertura. Então, nesse momento, dê abertura para se conectar com a espiritualidade e agradeça por todos os momentos de livramento que eles nos tiraram de situações ruins, difíceis. E também com humildade, sem orgulho, agradecemos até pelos momentos difíceis, porque sabemos que dentro do grau evolutivo que nós temos, nós precisamos ainda passar por situações desafiadoras para o nosso aprendizado, para a nossa evolução moral, intelectual e espiritual. E juntos, então, fazemos a seguinte prece:
Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de sorrir, sorria em agradecimento. Permita que essa limpeza seja realizada. Senhor Deus, encerramos este momento com o coração profundamente grato. Gratidão pela presença da espiritualidade amiga que esteve conosco nesta noite. Gratidão aos nossos mentores espirituais que com tanto amor nos amparam, nos protegem e nos guiam, mesmo quando ainda não percebemos. Gratidão a Jesus Cristo por sua luz, seu amor e seu exemplo, que continuam iluminando os nossos caminhos. Gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades que nos são dadas todos os dias. Gratidão inclusive pelos desafios, pelas dificuldades, pelas dores que muitas vezes não compreendemos, mas que sabemos que fazem parte do nosso aprendizado e da nossa evolução espiritual. Gratidão por este momento de hoje, pelos ensinamentos recebidos, pelas reflexões que tocaram o nosso coração, pelas inspirações que chegaram de forma silenciosa. Pedimos, Senhor, que toda a luz que foi gerada neste Evangelho permaneça conosco, que essa proteção espiritual continue envolvendo os nossos lares durante toda a semana, que nossos caminhos sejam guardados, que nossas mentes sejam protegidas contra pensamentos negativos, que nossos corações permaneçam firmes na fé, que possamos levar para a vida aquilo que aprendemos aqui hoje, que tenhamos força para agir diferente, consciência para escolher melhor e coragem para sustentar a nossa evolução mesmo diante das dificuldades. Que possamos continuar acreditando, continuar confiando, continuar seguindo, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que tenhamos o merecimento de permanecer conectados com a espiritualidade amiga, sentindo esse amparo, essa proteção e essa presença em nossos dias. Que a paz permaneça em nossos lares, que o amor prevaleça em nossas famílias, que a fé permaneça viva dentro de nós. Receba, Senhor, toda a nossa gratidão e que possamos seguir essa semana com essa mesma luz, com essa mesma proteção e com esse mesmo sentimento que vivenciamos aqui hoje. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Agora podemos então tomar a nossa água fluidificada. E eu já vou tirar então aqui a cartinha da espiritualidade pra gente hoje. Vamos ver qual mensagem a espiritualidade vai ter pra gente hoje. Vandeilson, a gente faz o evangelho toda segunda-feira, tá? Então, pessoal, para quem quiser vir participar com a gente, são todos muito bem-vindos. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente faz o evangelho aqui já há mais de ano. Estamos aqui firmes e fortes e tem pessoas que estão aqui ó, desde o início, hein? A gente começou com as lives aqui em abril do ano passado. O Pátria da Luz já existe desde 2018 e aí algumas lives eu fazia lá no Instagram, mas agora há um ano eu faço aqui pelo TikTok. Estamos aqui firmes e fortes toda segunda-feira. Olha, Rosa, seja muito bem-vinda. Será muito bem-vinda e quem quiser participar com a gente da nossa comunidade gratuita lá no WhatsApp, tá bom? É muito legal também. Lá eu já perdi, já nem vi mais, gente. Eu acho que a gente já tá em 800 pessoas para mais lá, né? Tem algum centro que vocês atendem? Não.
Eu falei que eu ia começar aí no TENS, e eu vou, gente. Sábado agora eu vou. Eu não fui nesse porque teve a festa junina da família, mas eu falei pra vocês que eu vou no sábado, eu vou no sábado. Eu não sei de que cidade você é. Ó, Fernando, se você for de Ribeirão Preto. Ana Lu, você que chegou agora, a live vai ficar salva, tá? No YouTube. Vamos ver então, gente, deixa eu me concentrar aqui. Vamos ver então qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje. Seja muito bem-vinda, Isabel. Eu sou de Ribeirão Preto. Olha aí, Fernando, vai lá. Na Sacadura Cabral, não lembro o número. Não lembro o número. Sacadura Cabral, perto do SESI. Era o SESI, não é mais SESI ali, né? Eu estudei ali no SESI. Era o SESI 301 ali. Lá nos Campos Elíseos. Dá uma olhadinha no TEMS. É TEMS. Templo Espiritualista Maria Santíssima. Sábado, se Deus quiser, estarei lá a partir das 8 horas da manhã, tá? Mas tem o cronograma deles, lá no Instagram eles postam. Vamos lá então, deixa eu ver aqui, ó. Vai ter aqui em Cascavel. Gente, o TEMS, eles têm vários lugares. É maravilhoso. Gente, deixa eu me concentrar aqui, eu fico lendo os comentários e eu me perco. Ai, qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje, Senhor? Qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje? Qual mensagem? Ai, eu senti que era essa, mas eu puxei essa e agora? Eu tô na dúvida. Gente, saiu duas, e agora? Eu leio as duas. Gente, e agora? Vocês querem escolher, ó? Eu tirei duas. Virou uma e a outra eu puxei bem na mesma hora. E agora? Vocês querem escolher ou querem que eu leia as duas? Leia as duas? Então vamos lá, as duas. Olha, uma virou e a outra eu puxei bem na mesma hora. Eu fiquei na dúvida. Eu não sei qual que... Eu não consigo sentir qual que é. Vamos lá então, ó. Vamos primeiro pra essa daqui, ó. Vai que as duas se complementam, né? Vamos ver. Não sei, eu só vi o título aqui. Não sei de cor. Os Irmãos do Caminho. Os Irmãos do Caminho é a primeira. Você é um ser único, com um propósito de vida único. O bem maior não criou dois seres iguais. Já tô captando a mensagem aqui. Vocês estão captando já? Vamos lá. Você é um ser único, com um propósito de vida único. O bem maior não criou dois seres iguais. Ninguém pode viver as experiências por você e ninguém pode fazê-lo feliz ou infeliz. Os irmãos que você encontra no caminho vêm ou para desafiá-lo e lhe ensinar lições que devem ser aprendidas, ou para agregar, somar. Mas a sua felicidade reside em você. É um sentimento que vem de dentro. Gente, vocês prestaram atenção? Olha, quanta coisa caiu para você, Marilúcia. Quanta coisa que cabe com o que a gente conversou sobre você aceitar a sua vivência, sobre você não permitir ser julgado e você entender que as pessoas que passam pelo seu caminho vêm para desafiá-lo, que é justamente, né? Olha a minha tosse de cachorro já vendo. E ou para desafiá-lo ou para ensinar, né? Então, observe isso na sua vida. Ó, depois eu vou tirar foto, tá? E colocar lá no grupo também, junto com a leitura de hoje eu coloco. Vamos ver a próxima? A próxima, eu não sei, mas ó, também acho que ó, vai bater. Estude. Esse é o título. Não é? Olha só. Você vê que nem a Mari Lúcia falou que essa carta, porque, gente, quem tá lá no grupo da comunidade, eu sempre posto as cartinhas, né? De vez em quando eu posto lá pra vocês escolherem. Tipo, a 1, a 2 e a 3, aí vocês escolhem. E aí, eu tenho certeza que se você já leu essa carta, essa mensagem, você viu com uma visão. E aí hoje, você provavelmente tá vendo a mensagem com um outro olhar, né? Então, é igual ler um livro, assistir um filme, né? A cada vez a gente vai tendo uma visão diferente sobre as coisas conforme as nossas mudanças, né? Então vamos lá, deixa eu ler a outra. Ai, gente, vocês me perdoem, aqui tá difícil. Estude.
A busca pelo desenvolvimento espiritual não está necessariamente atrelada a uma religião ou filosofia, mas conhecer diferentes tradições e seus ensinamentos lhe trará uma visão mais abrangente do propósito da criação divina e do seu papel específico nessa trama maior que é o contínuo fluxo universal de energias amorosas e propícias ao desenvolvimento integral dos seres. Você vai perceber que os ensinamentos são basicamente os mesmos, adaptados a diferentes realidades sociais e culturais. De fato, acho que, como a amiga falou lá em cima, se complementam, né? Então, para que você possa trabalhar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, estude. Estude, gente. Não tem outra forma de seguirmos o nosso caminho. E estudar, gente, não é estudar somente na teoria, né? Compre spray de própolis. Amiga, Solange, estou jogando extrato de própolis purão na minha garganta, assim, ó, vai diretão. Eu tô assim, não tô nem no spray, eu tô no própolis puro. É o própolis 70 ainda que eu já, é o própolis 70. E aí, como eu tava falando, tô assim, ó, tá, arde, mas vai, tem que melhorar. Tanto é que a gripe, gente, ó, quando você sentir que a gripe tá vindo, você já, e dá ali própolis pra dentro, porque aí ela já mata ali, é um antibiótico natural, né? Então assim, não chegou nem a desenvolver, viu? A gripe quis me pegar, mas eu falei, aqui não, querida, aqui não. Aí eu dá-lhe própolis nela. Aí não me pegou, não. Só fiquei assim, eu tô meio assim. Só é aquela tosse, né? Mas já tá indo embora, graças a Deus. Inalação, eu odeio fazer inalação. Eu faço, só se eu tiver bem ruim mesmo que eu faço inalação. Mas sobre estudar, gente, estudar não é só a teoria, tá? Estude a prática também. A gente já conversou, inclusive a gente conversou no evangelho passado, né? Sobre observar, ser mais presente na sua vida e nos acontecimentos. E é uma forma de estudar, né? Quando a gente vai fazer faculdade, a gente tem lá as disciplinas em que a gente faz a teoria e tem a prática, momento de ir pro laboratório. E é isso, é a vida. Inclusive, aqui a encarnação é o estudo prático, é o laboratório da vida, né? Aqui é uma escola e nós estamos aqui na prática, colocando em prática. Será que a gente aprendeu tudo mesmo lá no plano espiritual? Aí a gente vem pra Terra e fala assim, vamos pra Terra, é super legal. Alguém virou pra gente e falou assim, não, vai lá pra Terra, é super legal, você vai ver. Nossa, aí você vai aprender na prática, tudo que a gente tá aprendendo aqui. E fala, sério, menina? Sério, vai lá, é ótimo. Vai lá, menina, é ótimo, divirta-se. Aí estamos aqui agora, cá estamos nós, entendeu? Fazendo a nossa aula prática aqui. Então, faça isso na sua vida, observe mais, com mais presença, esteja mais presente. Gente, deixa eu falar uma coisa.